E nós estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. A igreja é um lugar onde nós nos reunimos para adorar e bendizer o nome do Senhor. Por isso, irmãos, é muito bom quando podemos olhar para frente, para trás, para o lado e sentir o amor de Deus em cada um que está aqui. Amém? Você pode dar a paz do Senhor a esse irmão que está do seu lado. Sentir a graça de Deus todo o tempo conosco. Deus é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela tem nos ajudado a permanecer na fé. Por isso, sempre se alimente com a palavra de Deus, porque é ela que vai gerar fé, é ela que vai te dar o combustível para você prosseguir na vida, em relação a tudo que possamos enfrentar. A palavra de Deus sempre será o alimento na vida de cada um de nós, do pastor, do membro, do obreiro, daquele que está fazendo a obra. Sem a palavra de Deus você não cresce, não avança, não prossegue. Por isso, crente de domingo vem para a igreja, para quê? Para ouvir a palavra de Deus, para adorar o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto maravilhoso, emblemático, assustador, poderoso, que desvenda o que está no oculto, no invisível. Eu digo até que, se fosse para colocar um tema, diria: enfrentando as forças sobrenaturais no mundo invisível. Eu quero ler com você em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35 ao 39. Depois leremos, na sequência, o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. É um texto que se completa com outro capítulo. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35 ao 39. Já está no televisor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal. De que, igreja? De vento, presta atenção nisso. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Amém. Quer ir?
Esse texto nos narra uma mudança de plano. Atravessar para o outro lado pode nos custar alguma coisa, mesmo que isso sirva para termos uma mudança, uma locupletação de alguma coisa, um preenchimento na vida. Atravessar para o outro lado sempre vai determinar um certo esforço, vai exigir um certo comportamento. Jesus estava falando isso porque ele precisava passar para o outro lado do mar da Galileia, que era um lago muito grande e por sua grandeza, sua riqueza, cercado de montes, era considerado como mar. E do outro lado, justamente, seria a cidade dos Gerazenos. E o texto nos narra bem claramente, queridos irmãos, que quando Jesus pediu para passar por outro lado, a Bíblia diz que eles entraram no barco. E a Bíblia nos relata que há um advento aqui muito contrário naquela viagem. E tudo pode acontecer quando você determina passar para o outro lado. Muitas vezes nós determinamos algumas coisas em nossas vidas. É aqueles que estão solteiros, querem casar, passar para o outro lado. Aqueles que estão desempregados, serem empregados, passar para o outro lado. De alguma forma, passar para o outro lado é o lugar do sucesso, é o lugar da nossa oportunidade, é o lugar da mudança, é o lugar da promoção. E isso nos leva a pensar que tudo que podemos fazer na vida sempre haverá uma cobrança. Algumas coisas que nós precisaremos enfrentar na trajetória. Quando Jesus falou, vamos atravessar para o outro lugar, outra margem do mar, esperava-se que fosse tudo tranquilo, tudo na paz. Mas o texto diz que levantou-se um grande temporal de vento. Não era de chuva, mas era um temporal de vento que estava varrendo o barquinho. E eu estava analisando esse texto no original, no grego. Não há nenhum indício de que isso fosse uma tempestade natural, de ordem de mudança de clima. Tudo parece indicar que essa ação de temporal de vento era uma força invisível e impeditiva para que Jesus nem os seus discípulos chegassem do outro lado, aonde haveria um encontro fundamental para a mudança da vida de um homem, apesar do que o livro de Mateus fala que haviam 2 endemoniados. Marcos, bem sucinto, fala mais do fato sobrenatural, talvez esteja dizendo aqui daquele que era mais usado pelo mal, pelo demônio, e assim poupou o outro. Mas não há nenhuma divergência em relação à ação de Deus, ao processo que acontece naquela cidade, manifestando a glória de Deus e indo ao encontro do necessitado, do aflito, daquele que estava sob prisões, amaldiçoado, dominado pelo mal. Não há nenhuma divergência nisso. E aquele temporal assusta os discípulos, apesar de todo o domínio daquele lugar, eles viviam da pesca, sabiam dominar muito bem as condições das águas daquele mar, mas o texto diz que eles entram em pânico. A tempestade estava ameaçando destruir a todos. E a Bíblia diz que Jesus estava na polpa do barco, deitado, e ali estava descansando. E o texto fala que ele estava muito tranquilo. O texto, versículo 38, diz que ele estava na polpa dormindo sobre a almofada. Segundo alguns, seria uma almofada bem pequena. E Jesus estava bem deitado, como se estivesse numa condição fetal. Bem cansado.
bem tranquilo. Estava completamente adormecido. E eles acordam, mestre. Esse acordar aqui não é um acordar de tranquilidade, mas de desespero. Eles acordam Jesus desesperados, vendo que o barco estava sucumbindo. O versículo 39 diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Eu creio que quando temos que atravessar para o outro lado, quando temos que fazer mudanças, nós temos que enfrentar sempre alguma coisa que pode estar fora do nosso controle. E aqui, irmãos, eu vejo nesse texto claramente que o enfrentamento aqui era um enfrentamento contra as forças invisíveis, poderosas. Porque o que estava para acontecer não era uma coisa comum. Pelo contrário, algo que ia confrontar de forma assim, tão abrupta e tão distintiva, bem e mal, Deus e o diabo. É muito explícito o texto em falar de ações que estão operando no mundo. Quero ser bem claro com isso, porque nós estamos aqui para sermos possuídos de uma palavra que nos dê vitória, nos dê fé. É declarado aqui explicitamente que nem o próprio Senhor Jesus Cristo deixou de enfrentar essa oposição espiritual da maldade. Eu quero dizer que nós estamos cercados pela força do mal, tentando nos impedir, tentando nos bloquear. Eu não creio que Jesus foi para a cidade dos Gerazenos por ir, mas Deus tinha uma agenda na vida daquele homem que estava oprimido, daquela cidade que estava oprimida, porque o que estava sitiado ali era o medo, era o pavor. Segundo algumas estradas beirando o mar da Galileia, não era mais para os transeuntes, porque eles tinham medo de passar pela estrada por causa daquele homem, que era realmente algo assustador para a cidade. E o texto vai nos falando a respeito dessa possessão. Esse homem se alimentava das coisas mais terríveis do terreno do cemitério, comia as carnes em estado de putrefação, um homem completamente despersonalizado, parecia mais um bicho que assustava com uma força tremenda, mesmo que o colocasse em cadeias, mesmo que colocasse em cela carcerária, não era suficiente para segurá-lo. Ele tinha uma força sobrecomum, ele tinha um poder tão grande que assustava a cidade. E aqui o texto vai falando que Jesus passa toda aquela tempestade, enfrenta toda aquela viagem de pavor com os seus discípulos para encontrar alguém que precisava de libertação. Eu quero parar um pouco aqui, abrir um parêntese para dizer que nem sempre vai ser fácil acontecer a libertação de algumas pessoas de nossas famílias. Às vezes, até muitos têm descrito de que Deus é capaz de fazer, de operar maravilhas. Muitas pessoas já nem acreditam mais que aquela pessoa é capaz de mudar, que aquela pessoa pode ser transformada. Mas eu quero dizer, nada é impossível para Deus, amém? Deus sempre vai atrás daquele que, por mais que esteja sobrecarregado, amaldiçoado, entrevado, impedido, para Deus não haverão impossíveis em todas as suas promessas. Fecho agora o parêntese. Jesus está aqui indo diretamente no lugar aonde estava toda espécie do medo, tudo que podia importunar as vidas
Jesus foi justamente para esse lugar. O versículo 3 do capítulo 5, eu quero que você entenda, diz assim, que esse homem, ele tinha sua morada nos sepulcros, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E o texto diz, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, se ferindo-se ou ferindo-se com pedras. E o texto fala que a vida desse homem era confinado debaixo de maldição. Há espíritos malignos que prendem as almas. Há espíritos malignos que tocam no corpo humano, que leva as pessoas à sua verdadeira destruição. Eu penso que muitos sintomas, muitos sinais, doenças que não são vistas, não são esclarecidas por diagnósticos, não são esclarecidas por exames, muitas doenças que não têm um parecer médico, são doenças que são geradas por esses demônios, para ferir a humanidade, para ferir o ser humano. O inimigo quer realmente colocar horror, quer colocar humilhação na vida humana, porque ele não pode mais alcançar aquilo que tinha. Sabemos que há uma operação do mal quando Lúcifer, que era o anjo de luz, o medidor, aferidor de medidas, todos os anjos tinham por imagem Lúcifer. E quando ele caiu, ele levou consigo a metade da população angelical. Ele persuadiu, e esses anjos se transformaram em demônios. Eu quero ser muito claro com vocês, diante desse texto, como uma pessoa pode ser terrivelmente atingida, adoentada, dominada, possessa, despersonalizada. O mundo está sobre grande ataque desses demônios, nas esquinas, nas ruas, nas casas, em muitos lugares. A ação dessa operação do mal. A pessoa tem que procurar realmente, se estiver passando alguma coisa, o médico tem que procurar ajuda médica. Mas aquilo que não sai em exame, em diagnóstico, aquilo que não tem nenhuma etiologia, pode ter certeza que tem uma ação, se não for emocional, é a ação do Satanás, é do inimigo. A igreja precisa despertar para isso. Nós estamos numa guerra espiritual. E não é fácil. Vocês viram o trabalho que Jesus teve para chegar até esse homem. E pelo que o texto diz, não foi uma tempestade natural, mas foi uma tempestade já de uma guerra espiritual. O que eu quero deixar bem claro aqui, que existem hoje, está isso até, se você dar uma googada, você vai achar isso na internet. Local onde os demônios tocam nas pessoas, fazendo mudança psicossexual, transformando homem em mulher, mulher em homem, colocando prazeres que venham deturpar a ordem da formação genética, da visão bíblica. Nós estamos enfrentando uma guerra espiritual muito grande. E muitas pessoas estão sofrendo de alguns ataques. E nós temos que identificar qual o motivo dessas pessoas serem atingidas por doenças, por alguma ação que venha entrevá-las, que venha deixar debaixo de um cativeiro de doença, de pensamentos errados, de ação negativa. Tem pessoas que sofrem com dores no ombro, no cerebelo, no pulmão.
na planta dos pés, na coluna, nos rins, no joelho, na bexiga, nos membros superiores e inferiores, no peito, no cóccix. E enfermidades que vão chegando, vão dominando, pessoas que sofrem de desmaio, de epilepsia, nervosismo e tantas outras doenças que vão atingindo o ser humano com falta de ar, com queimação nas pernas, dores no estômago, problemas no útero, ovário, nos rins, que não saem em exame médico, que não tem uma etiologia. O que eu quero falar com vocês aqui é que existem coisas que nós precisamos ter a visão do mundo espiritual. Não podemos jamais negar que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. A palavra do Senhor nos diz que nós estamos em guerra. A palavra do Senhor nos narra que há uma guerra. Não é contra o sangue e nem contra a carne. Existem coisas que só vão ser quebradas, anuladas, desfeitas através do poderoso nome de Jesus Cristo. Coisas que estão infernizando, atormentando, coisas que estão impedindo, bloqueando, coisas trazendo impropérios, vergonha, reduzindo as pessoas, colocando medo, pavor, insegurança, coisas que não conseguiram serem detectadas, mas há aqui uma visão de que nós não podemos desprezar jamais. Quadros de situações que nós vamos trazer o poderoso nome de Jesus. Eu quero despertar a igreja para essa grande capacidade de enxergar, de separar e de entender que nós não podemos desprezar a guerra espiritual que nós estamos vivendo. Jesus foi ao encontro daquele homem porque aquela alma estava aprisionada, estava limitada, desrealizada. Um homem completamente sem futuro, sem identidade, sem vida. E o texto fala bem claro para cada um de nós o que estava dominando aquela alma desgraçadamente amaldiçoada. O texto diz que ele reconheceu Jesus. Ele reconheceu Jesus de longe. Existe uma coisa no mundo espiritual que os espíritos, eles reconhecem a autoridade. Guarde isso. Os espíritos reconhecem a autoridade. Quando o texto diz que ele adorou, ele reconheceu a autoridade de Jesus. E quando Jesus chega naquela terra, há uma mudança. O texto fala, versículo 7 do capítulo 5. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormente. É claro que eles conheciam Jesus. Quando eles foram formados, Jesus estava presente. Jesus é o Deus encarnado. Eles reconheceram Jesus porque Jesus também viu a queda de cada um deles. Quando eles viram Jesus, eles se apavoraram, porque Jesus poderia dar ordem para eles ir para o lugar de tormento naquele momento. O texto diz, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Engraçado, irmãos, que eu estava pensando aqui, que existem espíritos na vida de pessoas na família que não saem enquanto não houver autoridade do nome de Jesus. Às vezes eu vejo pessoas presas ao vício do álcool, vício do cigarro, da maconha, da cocaína, do crack. Pessoas com vício nos jogos de azar, pessoas dominadas por psicotrópicos e tomam por conta própria, pessoas dominadas por tanta coisa e não conseguem se livrar. O texto é muito claro quando você vai ver na visão do grego, porque a Bíblia no Novo Testamento foi escrita no grego. Jesus repetiu várias vezes
sai deste homem, sai deste homem, sai deste homem. A condição de atuação do mal na vida daquele homem era tão grande que Jesus mesmo que pergunta, não é ele que simplesmente declara quem ele era. O texto, versículo 9 diz, perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Muitos. Segundo a visão de que uma legião comportaria de 3 a 6 mil soldados romanos, quando aquele demônio declarou quantos estavam na vida daquele homem, ele declarou que até 6 mil demônios. Você entende por que aquele homem estava desgraçadamente debaixo desse terror, com uma força sobrenatural que ninguém podia detê-lo? Mas nesse momento, ele se depara com uma força, com um poder, com uma ação que era muito maior e mais poderosa do que qualquer operação do mal. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Eu creio, irmãos, na transformação. Eu creio na salvação. Eu creio na mudança. Eu creio que Jesus é capaz de operar e transformar o mais vil pecador. Se alguém crê, se alguém buscar a face do Senhor, não existe demônio, não existe força contrária, não existe exército maligno que possa vencer o poderoso nome de Jesus. O mais vil pecador, dominado por todas as esferas do mal, quando se despoja diante do Senhor, a maldição é quebrada, o jugo é desfeito, a vida é transformada. É transformada. Aquele homem completamente dominado pelo mal. Mas a Bíblia revela que ele estava sobre a treva de 6 mil demônios. 6 mil demônios. E a palavra do Senhor foi que Jesus o libertou. O libertou. Ele pediu para que não tirasse ele daquele país. E pediu para que entrasse na manada de porcos. O texto fala isso mais à frente. O versículo de número 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro do mar. Eram quase 2.000 e afogou-se no mar. A questão aqui, por que Jesus permitiu? Jesus permitiu porque ainda não era hora de Satanás nem os demônios serem julgados. Isso chegará ao momento final, o juízo final. Ali Jesus estava demonstrando o seu poder, demonstrando a sua autoridade sobre aquele que estava dominando as almas daquela cidade e a vida daquele endemoniado. E Jesus demonstrou o seu poder. E ele ainda opera hoje. Não tem nada que possa impedir o poder de Deus. E por mais que as trevas e por mais que o mal possa estar agora dominando, mas se Jesus chegar, se a palavra chegar, qualquer pessoa pode ser curada e liberta. Não existe trevas, não existe vício, não existe maldição que possa impedir o agir de Deus. Vale a pena. Eu quero dizer para você, seja o que for, talvez alguém na sua casa, talvez na sua família, talvez você
precisa hoje de uma libertação, precisa de uma cura. E Jesus está aqui. É provável, irmãos, que muitos já tenham procurado tantos lugares. O Evangelho de Jesus é simples. A obra de Deus é simples. Como Deus opera? Se você crer. Se você crer, você pode alcançar a bênção e a vitória. Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Talvez, pastor, eu estou precisando dessa oração. Alguma coisa está acontecendo na minha vida, na minha família. Eu quero dizer que nós estamos em guerra. Esse impedimento pode chegar à casa de qualquer pessoa. Mas eu quero, em nome de Jesus, que Deus toque no seu coração. Eu nunca fui a uma igreja, a primeira vez que eu estou chegando aqui, não sei, meu irmão, é a tua fé. Aqui não é outro lugar do que a casa de Deus. E Deus opera na tua vida se você crer. Se você abrir seu coração. Está tudo dando errado, pastor, na minha vida. As coisas não estão acontecendo, por mais que eu faça. Talvez é uma doença, um problema sentimental, uma questão de enfermidade física. Eu não sei se você já buscou em tantos lugares, mas eu quero dizer para você que Deus pode tocar, pode operar na sua vida. E se você entendeu essa palavra, você pode ser alcançado pela graça de Deus. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas nós precisamos dizer que no mundo você não vai achar nada para te dar a bênção e a vitória. No mundo você vai encontrar os vícios, a pornografia, a prostituição, as doenças. No mundo você vai encontrar a formação de coisas para maquinar o mal, para atentar contra a vida dos outros. No mundo você vai encontrar o caminho largo. Mas aqui você vai encontrar o caminho para a vida eterna, para a tua vitória. E se a palavra chegou ao seu coração, eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos orar. Talvez seja essa oportunidade que você precisava na sua vida. Pastor, eu preciso disso. Então venha, meu irmão, queremos orar por você. Pastor, eu tenho alguém na minha família que precisa, venha por ela. Venha por sua família. Venha por sua casa. O importante é que você esteja aqui representando. Talvez seja você mesmo que precisa. Sabe o que você precisa alcançar nesta hora. Esse é o momento. Eu quero pedir aqui os pastores que possam ungir esses irmãos. Nós precisamos da ajuda de Deus. Nós também estamos junto com vocês, irmãos, porque precisamos dessa graça também. Nós queremos que o Espírito Santo opere na sua vida, na sua família. Creia que hoje vai acontecer uma libertação, a bênção. Deus vai operar na sua vida, transformar, em nome de Jesus. Pastor, eu não sou digno. Quem aqui é digno? Nós somos salvos pela graça. E se você quiser, meu irmão, venha. Não fique no seu lugar, não. Venha receber essa oração de fé, de cura, de libertação. Deus quer trabalhar na sua vida. Não quero insistir, não. Eu quero que você entenda só uma coisa. É uma oportunidade que o Espírito Santo está te dando. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos que você alcance essa bênção, essa vitória. Em nome de Jesus, clamamos a esse Deus Todo-Poderoso por sua vida. A igreja agora levanta a mão sobre a vida desses irmãos. Em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, nessa noite, nós queremos clamar agora. E clamar o teu nome, Senhor, por essas vidas e por nossas vidas. Clamamos agora que teu poder possa operar, desobstruir, quebrar, anular, desfazer. Ó meu Deus e meu Pai, se houver alguma coisa impedindo a bênção, a vitória dessa pessoa, Pai, seja em qualquer área da vida, eu quero desse momento desfazer toda obra do mal, Senhor Deus.
todo espírito, Senhor Deus, contrário, aonde tiver, Senhor Deus, alguma operação do mal, algum bloqueio, alguma palavra de azar, alguma operação, Senhor Deus, para impedir a vida emocional, familiar, a vida, Senhor Deus, do casal, Pai, em nome de Jesus, toda doença, tudo aquilo que tocou na vida dessa pessoa, para fazer com que ela sofra, que seja, Senhor Deus, agora impedida, Senhor Deus, na vida, eu clamo agora que saia todo o mal, pelo poder do nome de Jesus. Toda obra do mal, em nome de Jesus, vai caindo por terra. Tudo aquilo que estiver debaixo de obra de macumbaria, de feitiçaria, aqui na encruzilhada, que foi recebido com operação do mal, nós declaramos agora que saia pelo poderoso nome de Jesus. Esse filho, essa filha, essa casa que está, Senhor Deus, debaixo de guerra, de confusão, Pai bendito, nós clamamos agora que toda obra do mal, todo impedimento nas finanças, todo impedimento, Senhor Deus, na vida sentimental dessa família, meu Pai, vai caindo por terra, desse pai, dessa mãe, desse avô, desse neto, Pai, nessa casa, em nome de Jesus Cristo, caia por terra agora toda operação do mal. Nós queremos agora que desça unção especial, quebrando, Senhor, desfazendo, trazendo força, alegria, trazendo ânimo, Senhor, essa pessoa. Toda tristeza sai em nome de Jesus. Toda insegurança sai em nome de Jesus. Todo medo sai em nome de Jesus. Todo espírito de vergonha, de humilhação, todo o espírito, Senhor Deus, que levou essa pessoa a viver debaixo dessa doença, eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Opera, Senhor, a tua unção linda, essa unção fresca, possamos sentir o seu doce perfume, Senhor, sendo colocado agora em nossas vidas. Esse adorno, Senhor, sobre a sua igreja, Pai bendito, trazendo esse novo, esse restaurar, esse curar, Pai, trazendo sobre as nossas vidas o ânimo, o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Eu abençoo, Senhor, a vida da tua igreja. Eu abençoo a vida do teu povo. E declaro a bênção e a vitória. E a igreja de Jesus diz... Você pode dizer, eu já recebi a minha bênção. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.